Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é André, sou da Igreja Cristã Evangélica Vida Nova e hoje eu vou trazer um tema bastante polêmico, mas é um tema bastante interessante também. Eu irei falar hoje sobre o coração. O coração humano é de fato uma coisa extremamente interessante. Nosso coração é tão surreal que ele consegue bombear 9.000 litros por dia no nosso corpo. E uma das coisas mais interessantes é que essa energia acumulada consegue mover um caminhão a uma distância de 30 quilômetros. Surreal pensarmos nisso, né? Você sabia que o coração da baleia azul ela tem um tamanho mais ou menos de um Fusca e pesa 680 quilos? Você já sabia que o coração humano ele é tão único que, na verdade, ele não é controlado pelo cérebro, e sim ele literalmente trabalha sozinho? Se uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, você consegue remover o coração do corpo e ele vai continuar batendo, vai continuar funcionando. É algo surreal, né? Mas obviamente não estou aqui para falar sobre as características do nosso coração. Eu estou aqui para falar sobre algo muito mais sério. Afinal, nosso coração é que manda nos nossos sentimentos, nos nossos valores, nos nossos objetivos, e ele literalmente age no centro dos nossos pensamentos. Como assim pensamentos, né? Talvez você esteja pensando. Tudo o que for falado aqui hoje, cada pessoa vai interpretar de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um vive uma situação diferente. Cada um vive um momento emocional diferente. Então, tudo o que for dito aqui hoje vai vir de uma maneira pessoal para você, de maneira única. Isso é a diferença que o coração faz. Então você já pode perceber que o coração é muito mais que só uma bomba surreal que nós temos. Ele é muito mais. E a Bíblia fala bastante sobre o coração, né? O mundo prega que nós devemos seguir o nosso coração, que nós devemos fazer literalmente o que realmente o coração mandar. Qual é o seu desejo? Faça. É o seu coração. Ele que está mandando, faça. Vai dar bom. A Bíblia não fala exatamente isso. Muito pelo contrário. Abram suas Bíblias em Jeremias 17, capítulo 9. Está escrito o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aqui a Bíblia é muito clara. O nosso coração e os sentimentos que ele nos dá são falsos, são errados, e é algo que é incontrolável. A Bíblia não fala que você consegue dominar ele em um tempo. Tem um prazo específico para você dominar. Não. É incurável. É muito mais forte e é algo que é muito mais sério do que nós imaginamos. Eu estou citando essa pregação de um vídeo que eu assisti com a minha família, de um Hans-Peter Roy. Ele é um austríaco, um cara sensacional, né? Tem vários vídeos dele na internet. E ele vai citar um Charles Swindoll. E eu vou citar algumas frases que ele fala que são extremamente interessantes. Quanto mais eu vivo, mais eu percebo o quanto minha perspectiva de vida influencia no meu modo de viver. A perspectiva de vida é mais importante do que os fatos que nós vivemos. Essa perspectiva é mais importante do que o passado, faculdade, dinheiro, situações, fracassos, sucessos. Essa perspectiva é mais importante do que as pessoas achem, falem ou até façam. A perspectiva do coração é mais importante do que o meu aparecer, meus talentos e os meus feitos. Ou ela constrói, ou ela destrói. Pode ser uma firma, pode ser uma igreja, pode ser até uma família. O interessante de observar é que essa perspectiva é nós mesmos que escolhemos. E essa escolha é feita diariamente. Muito interessante o que ele cita, né? Eu achei surreal, né? O nosso coração manda em muito mais coisas do que nós pensamos. E é algo muitas vezes negligenciado por nossa parte. Nós muitas vezes pensamos em outras coisas, que nós prestamos atenção no nosso comportamento e tal, mas a origem de tudo isso vem daqui. Vem do nosso íntimo, vem de lá de dentro. Um lugar que nós muitas vezes nem sabemos o que está acontecendo. É um lugar que nós muitas vezes queremos esconder das outras pessoas. E é um lugar onde geralmente ninguém tem acesso em muitas áreas da nossa vida. Até a pessoa mais importante da sua vida
não conhece o seu coração direito. Eu mesmo não conheço meu coração direito, então muito menos a outra pessoa vai conhecer. Mas nós muitas vezes escondemos o nosso lado real. Nós somos humanos, né? E nós somos limitados pelo tempo. Eu não posso mudar o passado, mas eu também não posso ver nem o que vai acontecer no futuro. É algo que eu não sei. Nem sei se estarei vivo aqui amanhã. O grande detalhe e o grande X da questão aqui é que nós podemos mudar apenas uma coisa. Agora, presente. E para isso, nós precisamos identificar aonde que o nosso coração está. Aonde o seu coração está. Aonde o meu coração está. Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas perspectivas? Como que eu vejo a vida? Esse Charles Windle fala uma coisa mais interessante que eu achei surreal. Ele cita que todos os acontecimentos da nossa vida influenciam em nós, mas apenas 10% desses acontecimentos são influências externas. E 90% dos acontecimentos são nós que decidimos como que nós iremos enfrentar, como que nós vamos reagir. 90% dos acontecimentos, nós que escolhemos como reagirmos. E aí você pode perguntar, como assim reagir a 90% dos acontecimentos da minha vida? Ué, vou te dar um exemplo. Você está com um lanche, você que está comendo, e você percebe que tem uma pessoa que talvez precise desse alimento. Quantas vezes nós nem percebemos essas pessoas? Porque nós estamos só pensando em nós mesmos. Quantas vezes nós fomos em algum lugar comprar uma coisa, sendo que nós nem tínhamos necessidade de comprar? Não estou falando que nós não podemos nos divertir, claro que não. A vida foi feita também para nós também termos nosso lazer. Deus quer que nós façamos isso. Mas eu estou fazendo isso para quê? Por que você está agindo desse jeito? E a grande pergunta que nós devemos fazer é como que eu estou lidando com o meu coração? Como que eu estou lidando? Eu estou deixando o coração controlar as minhas ações ou eu estou controlando as ações do meu coração? O Hans Peter Roy, esse pregador, ele fala de uma história muito interessante. De um homem que trabalhou 40 anos em uma empresa. E aí, o pastor perguntou para ele, poxa, que interessante, você trabalhou 40 anos para uma empresa, como é que você está se sentindo? E ele respondeu o seguinte, olha, eu vejo esses 40 anos com uma perspectiva diferente do que todo mundo vê. Eu fiz uma experiência. Nesses 40 anos, eu tentei controlar o meu coração. Em Deuteronômio 2, você pode ler que o povo israelita ficou 40 anos vagando no deserto quando eles saíram do Egito, porque Deus quis saber a real intenção do coração deles. E esse homem fez exatamente esse teste. Durante os 40 anos, ele tentou dominar, ele tentou realmente entender o coração dele. E a conclusão dele foi muito interessante. A conclusão dele foi que ele não tinha capacidade de controlar ou dominar o coração dele. Mas depois de tantos anos, ele se aproximou tanto de Deus, até um certo ponto que ele falou que ele nunca imaginou que ele estaria tão perto de Deus. Ele ficava muito feliz com isso, porque assim, Deus dominava as ações dele. Não significa que ele estava imune, não. Continuava cometendo erros, continuava perdendo controle, mas com Deus ao lado, ele conseguia vencer muito mais batalhas do que perder. Ele cita também uma coisa muito interessante, que quanto mais velho nós ficamos, nós não nos tornamos pessoas melhores por conta disso. Nós apenas nos tornamos pessoas mais experientes. O grande diferencial de uma pessoa velha é a atitude, é a perspectiva de vida dele. Fala sério, você já não encontrou uma pessoa idosa, totalmente alegre, que espalhava, alegria e felicidade para todo mundo? E você já viu uma pessoa exatamente oposto, sempre brava, sempre reclamando de tudo, nunca estando satisfeito? Existem dois lados, e você define essa perspectiva. Eu defino a minha perspectiva, você define a sua perspectiva. Nós definimos essa perspectiva diariamente. O grande ponto que o Hans Peter Roy cita é que nós temos que ser sinceros conosco. Você tem que ser sincero com o seu coração. Sincero de perguntar por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo, qual é o meu objetivo. Precisamos testar o nosso coração, porque
A grande verdade é que nós somos literalmente experts em nos iludir. Por que nós precisamos comprar isso ou aquilo? Por que nós precisamos fazer aquilo? Por que eu estou agindo dessa maneira com meu irmão? Por que eu estou agindo dessa maneira com meu esposo? Geralmente nós sabemos as respostas, mas nós não queremos enfrentar. Porque isso mexe aqui. Você já chegou em uma situação onde você estava irritado com um amigo e ele estava perto da sua roda e você fala de maneira para ele ouvir que ele está errado, que ele precisa melhorar? Você já fez isso? Por que a nossa reação, muitas vezes, é explosiva? Por que nós nos irritamos com certas perguntas que geralmente são precisas e tocam em uma ferida nossa, em um ponto que muitas vezes nós sabemos que precisamos mudar, mas nós não queremos mudar? Por que isso acontece? Muitas vezes até pensamos, esse cara não tem o direito de falar sobre mim. Quem é esse cara? Esse cara não me conhece, ele não sabe de nada do que eu passei, da minha vida. E assim por diante, nós criamos tantas desculpas, tantas ilusões para nós não enfrentarmos muitas vezes o nosso coração. O grande problema é que quando nós não enfrentamos o nosso coração, ele domina. E o grande problema é que quando ele domina, ele fica impenetrável. E nós não conseguimos mais reconhecer as coisas direito. Tudo fica normal. O pecado que nós fazemos vira normalidade. O pecado que nós fazemos vira normalidade. As coisas que antigamente nós achávamos ruins acaba se tornando normal. Porque nosso coração está duro. Porque nós deixamos ele controlar as nossas ações. E ele acaba controlando também a nossa perspectiva. Chega até o ponto de você saber que você está errado, mas você ainda consegue pôr a culpa em outra pessoa. Meus pais estão crentes demais. Não posso agora nem sair com os meus amigos, fazer isso e aquilo, que eles estão achando tudo errado. A grande verdade é que todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém domina o coração. Jeremias 17:9 fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O problema é que nós muitas vezes somos tão ignorantes que nós não queremos aceitar isso. O grande problema é quando nós fazemos isso, é como se eu entregasse a minha vida a um cego. Literalmente. Aqui, ó. Eu estou no centro da cidade e eu falo: você é cego, agora você vai me guiar. O que vai acontecer? Provavelmente vamos ser atropelados, certo? Talvez você esteja se perguntando, como assim? Mas é muito simples. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Então por que eu vou confiar no meu coração? Se você confia no seu coração, você está como um cego em tiroteio, literalmente. Você não sabe para onde você está indo. É muito inconstante. Nós não podemos controlar. A verdade é que sem Deus nós somos cegos. Somos pessoas andando sem direção. Talvez nós temos até um objetivo de vida, mas muitas vezes nosso coração ele acaba atrapalhando as nossas decisões. Nós muitas vezes acabamos julgando, os grandes artistas aí que têm uma vida e no caso deles sempre tudo é exposto. Ronaldinho Gaúcho, foi preso, foi parar na onde? Todos nós sabemos. Aí você pode até pensar: nossa, com a riqueza que ele tem, caramba, eu faria completamente diferente. Será que faria? Ele tem o mesmo coração. Ele está seguindo o coração dele, os sentimentos, os valores deles. Neymar, ano passado, ele foi acusado de estupro. Vocês realmente acham que foi um planejamento dele? Nós de fora, muitas vezes, era meio óbvio que isso ia acontecer. Mas para ele não era óbvio. Por isso que ele caiu nessa cilada. Perceberam que nós temos uma habilidade impressionante de descobrirmos quando a outra pessoa está enganada, mas nós temos uma grande dificuldade de reconhecer quando o coração está enganando a gente. E isso é orgulho. O orgulho vê os erros dos outros, mas é incapaz de ver os próprios erros. Qual é o real motivo de nós estarmos fazendo todas essas coisas? Estamos infelizes e insatisfeitos? É muito importante fazer essa pergunta, porque nós acabamos enfrentando o nosso coração. O importante de fazer essa pergunta é que quando nós enfrentamos o nosso coração, as mentiras que ele nos fala o tempo todo, elas são quebradas. E aí nós não precisamos mais que essas mentiras
dominem as nossas ações, dominem as nossas perspectivas. Isso é quebrado. Em João 8:32 está escrito: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. É exatamente isso que vai acontecer com o nosso coração. Quando a verdade está dentro, a mentira, o mal, não tem mais poder sobre ele. E sim, a graça de Deus. Deus quer utilizar exatamente essas pessoas que não escutam as mentiras que o coração fala, e sim escuta a vontade de Deus Pai. Deus quer que nós sejamos livres disso. Esse fardo que nós muitas vezes carregamos. Qual é o motivo real das suas ações? Então aqui estou fazendo mais uma vez a pergunta. Qual é o real motivo por trás das suas ações? Qual é o real motivo de você estar nesse grupo de amizade? Qual é o real motivo de você estar fazendo aquela faculdade? Qual é o real motivo que você está nesse emprego? Qual é o real motivo de você estar namorando aquela pessoa? Qual é o real motivo de você ter se casado? Qual é o real motivo de eu não enfrentar os meus filhos em casa? Qual é o real motivo da separação? Qual é o real motivo de eu estar indo à igreja? Qual é o real motivo de eu falar que eu sou cristão? O grande problema é que muitas vezes o nosso coração, ele esconde a verdade de nós. O nosso coração, ele nutre tantas vezes essas mentiras dentro de nós. Todas as ações que são ilusão, que nos fazem iludir, são mentiras. E a Bíblia é muito claro quem é o pai da mentira. Olha o que está escrito em João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, que é o nosso coração. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. A grande verdade é que quando nós estamos acreditando e seguindo essas mentiras, nós estamos seguindo ao pai da mentira, Satanás. E isso é muito trágico, porque nós muitas vezes nem percebemos o real valor das nossas ações, o real valor das nossas intenções, porque nós somos enganados o tempo todo. O pastor encontrou em um evento da igreja um irmão que faz tempo que não vinha para a igreja, né? E aquele irmão foi pro pastor. E aí, pastor, como é que o senhor tá? Aí o pastor: opa, estou bem. E você tá sumido, né? Ele falou: pois é. Sabe por quê? O pastor falou: não. Responda. Porque essa igreja só tem hipócrita. Só tem hipócrita. E aí o pastor falou: você pode vir domingo que vem sem medo. Todos nós somos hipócritas. Dureza, mas é verdade. A Bíblia fala em Romanos 3:23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia divina. O que Jesus procurou quando estava aqui na terra, o que ele mais amou: honestidade e sinceridade. Que tipo de pessoa deve ir para Jesus? Os pecadores. Vocês lembram da história que está escrito? Inclusive nós vimos esse domingo na nossa igreja, o pastor Robson citou, o versículo bíblico que está em Lucas, capítulo 18, no verso 10 em diante. Conta a história de um fariseu e um publicano. Os dois oraram para Deus. Um só elogiou todos os atos que ele fez, que era fariseu. E o publicano, batendo no peito, disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus, ele ama quem vem para ele com sinceridade. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Nós precisamos ser sinceros com o nosso coração. Nós sabemos da realidade do nosso coração e nós precisamos da ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos fazer nada. Somos apenas humanos, frágeis, fracos, e precisamos dele para de fato conseguirmos vencer esse obstáculo grande aqui. Não importa se você é islâmico, acredita no budismo, se você é católico, se é evangélico, tem uma coisa que serve para todo mundo: Jesus Cristo morreu na cruz por todos. E o apóstolo Paulo fala muito bem isso. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o pior. Apóstolo Paulo disse isso. Jesus veio para os pecadores. Todos nós somos pecadores. Então ele veio por você, ele veio por mim. Precisamos ser sinceros com Deus e com o nosso próprio coração. Precisamos ser sinceros, precisamos ser honestos com Deus. Existem aquelas pessoas que acreditam que são boas pessoas. E não me leve a mal, boas atitudes são excelentes. Excelentes mesmo. Só que não te garante nada. Jesus morreu pelos pecadores. Se você não se considera pecador, cara, então a salvação de Jesus Cristo não serve para você. Porque Jesus morreu pelos pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E para concluir, eu vou contar mais uma história que o Hans Peter Roy conta. Dessa vez é de um jornalista da Inglaterra, famoso na época, e ele era bem anticristão, sempre falava que os cristãos eram ridículos e que não precisava acreditar em Deus. Mas ele se converteu em 1960 e ele era um homem bem sucedido. E ele citou a seguinte frase: multiplique todas essas coisas pequenas: fama, sucesso, reconhecimento, diversão, e elas não são nada em comparação ao que Jesus oferece a toda a humanidade, que é a vida eterna. No máximo, essas pequenas coisas são apenas um obstáculo para toda a obra que Jesus Cristo fez por nós. E ele cita em Apocalipse 22, capítulo 17, parte B, está escrito: quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa água da vida é, de fato, a vida eterna que Jesus Cristo quer dar para nós. É uma água onde você nunca mais terá sede. É uma água que te purifica e que te limpa e te coloca perante Deus como uma pessoa salva. Quero também citar, para finalizar, uma frase do Billy Graham: nada pode acalmar mais as nossas almas, ou melhor, nos preparar para os desafios da vida do que o tempo gasto sozinho com Deus. De fato, é algo que nós devemos fazer. Devemos ser sinceros conosco mesmo e pedirmos a Deus a ajudar a controlar esse coração nosso. O mundo fala para nós seguirmos o coração, porém, nós precisamos entregar nosso coração para Deus, para que sim nós possamos de fato segui-lo e honrar tudo o que Ele fez por nós aqui na terra. Em João 8,36 está escrito: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Essa é a nossa esperança, é isso que nós acreditamos. Que Jesus Cristo possa estar dominando as nossas vidas, que Jesus Cristo possa estar em nós, no meio de nós, que nós possamos entregar nosso coração para Ele, para que Ele possa dominar as nossas ações, para que possamos seguir o caminho verdadeiro, o real caminho, que é o caminho de Deus. Gostaria de finalizar com uma oração. Pai querido, muito obrigado pela palavra, muito obrigado que podemos nos entregar a Ti. O Senhor é esse Deus que enviou o Teu Filho aqui na terra para nos salvar. O Senhor nos quer dar dessa água da vida, essa água que nos purifica, que nos limpa, que nos dá acesso a Ti. É uma representação do Teu sangue lá na cruz. Muito obrigado que o Senhor é tão grande. Muito obrigado porque o Senhor nos salvaste de uma maneira tão incrível. Queremos nos entregar a Ti, Senhor. Queremos também entregar aquilo que de fato influencia os nossos pensamentos e as nossas ações, que é o nosso coração, Senhor. Controle o nosso coração, controle o nosso agir, controle a nossa perspectiva, para que nós possamos ter a perspectiva do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é tão grandioso. Peço para que Tu abençoe cada um que está vendo e que possamos ainda finalizar com a Tua bênção, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like e, claro, compartilhar com a galera. Muito obrigado e a gente se vê por aí. Peace!